E aí, galera, vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inexigibilidade de licitação. Eu quero tratar da inexigibilidade para serviços de capacitação e também para serviços de advocacia. É um tema que está sempre muito em voga, né? Eu vou falar um pouquinho à luz da 8666, essa live, mais uma do nosso esquenta, né, para o projeto especialista reconhecido. Eu vou falar um pouquinho sobre a lei anterior e para a gente entender como a nova lei trata desse tema da inexigibilidade e mais especificamente cursos de capacitação, consultoria jurídica, atividade advocatícia por inexigibilidade de licitação, que é uma das grandes oportunidades que nascem com a nova lei, né? Vocês agora, depois de se tornarem especialistas reconhecidos, podem ser contratados pelos órgãos públicos para ministrar cursos de capacitação, podem ser contratados para efetivar a consultoria jurídica desse órgão acerca de determinado ponto na lei de licitação. Enfim, com a nova lei de licitação, essa inexigibilidade ela se torna uma realidade e uma grande forma de vocês conseguirem se inserir no mercado aí de forma muito bem posicionada, né, como especialistas reconhecidos. Mas vamos lá, o que eu quero que vocês entendam? À luz da nova lei de licitação, da lei 14.133, o artigo 74 trata da inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade, ela segue a mesma linha do artigo 25 da 8666. O artigo 74 segue a mesma linha do artigo 25 da 8666, regulamentando que haverá inexigibilidade de licitação sempre que houver inviabilidade de competição. Então a inexigibilidade, ela segue uma lógica muito simples. Sempre que for inviável competir, a licitação é inexigível. A ideia é de que para haver a inexigibilidade, eu tenho que demonstrar que é impossível se fazer competição. Então, eu quero adquirir um bem que só tem um fornecedor, é impossível fazer competição. Como procedimento licitatório é, antes de mais nada, um procedimento competitivo, se não é possível competir, então, nesses casos, é inexigível a licitação. Não tenho como exigir licitação em situações em que a competição não é viável. O artigo 74 ele traz 5 hipóteses, tá? O que interessa pra gente é uma delas, que é o que eu separei pra gente conversar nessa live. Por quê? Na verdade, como esse artigo 74 trata da inexigibilidade como inviabilidade de competição, quando a gente trata, deixa eu só responder, senão as dúvidas vão ficando lá para cima. No caso de compra de medicamentos em contratação de emergência por item, ao final da licitação, se pode gerar vários contratos de compra com fornecedores distintos? Podem, sim, porque as licitações vão ser feitas por item, como você acabou de explicar. Na contratação de emergência, tem que haver minuta do contrato. Não há disponibilidade da minuta do contrato nesse caso. A lei dispensa a minuta do contrato quando for uma contratação de pronta entrega e pronto pagamento, ou seja, que não gere obrigações futuras, tá? Caso contrário, não. Quando a gente trata da inexigibilidade, o artigo 74 fala da inexigibilidade em caso de bem singular ou fornecedor exclusivo. Fala da inexigibilidade para artistas consagrados pela mídia. Fala da inexigibilidade nos casos de credenciamento. Fala da inexigibilidade também naquele caso de locação de imóvel, cuja localização e cuja estrutura ensejem a necessidade dessa inexigibilidade, né? Então só posso escolher aquele imóvel, não tem outra opção. E aí cheguei no que interessa para a gente. A inexigibilidade, claro, esse rol, ele é meramente exemplificativo, né? Que a gente já conversou, que se a competição for inviável, por si só, a licitação já é inexigível. Mas a questão é, o artigo 74 estabelece que é inexigível a licitação, a contratação para serviços técnicos especializados, de natureza singular, com profissionais de notória especialização. A questão é, o que são serviços técnicos especializados com profissionais de notória especialização? Nós tínhamos um debate muito grande em relação a serviços de advocacia
à luz do artigo 25, inciso 2, na época da 8666. Por quê? A 8666, ela dizia que para essa contratação, por inexigibilidade, teria que ser um serviço técnico especializado de natureza singular. Então, não bastaria ser um serviço técnico especializado, deveria ser uma contratação de natureza singular. Então, por exemplo, se eu vou contratar um advogado para resolver todas as demandas do órgão, isso não é uma contratação de natureza singular. Mas, se eu vou contratar um advogado especializado para resolver um determinado ponto, aí eu estaria diante de uma inexigibilidade, né? Uma causa muito diferenciada, uma causa em que haja uma necessidade de uma atuação diferente, mas caso contrário, a inexigibilidade ela seria dependente dessa demonstração de que o serviço seria singular. Então não poderia haver essa contratação geral, eu não poderia fazer uma contratação para todos os tipos um advogado para tomar conta de todas as causas por inexigibilidade, mas se fosse um advogado para uma causa específica, a natureza singular, justificaria a contratação de um profissional de notória especialização, tá? O que acontece? A gente teve uma alteração no Estatuto da Ordem, e esse Estatuto da Ordem passou a dizer, assim como de contabilidade, mas o que interessa aqui é advogado, passou a dizer que em se tratando de serviços de advocacia, o serviço de advocacia por sua própria natureza seria um serviço singular. Então, seria possível essa inexigibilidade para serviços de advocacia sempre, já que o serviço de advocacia é um serviço singular por sua própria natureza. Então, se eu conseguir comprovar a notória especialização desse serviço de advogado, né, desse escritório, essa inexigibilidade seria justificada. E a nova lei segue esse parâmetro, porque ela tirou a exigência da natureza singular. Ela fala serviços técnicos especializados com profissionais de notória especialização. E daí abre-se todo esse espaço, que é o que eu vou explicar agora. Só vou parar um minutinho para ver as dúvidas que chegaram aqui. Caco Alcântara, no caso de prestação de serviço de consultoria, assessoria e licitação. Como comprovar essa singularidade quando não se é advogado à luz da nova lei? Pois é, não há necessidade mais de comprovação da singularidade. Por quê? O artigo 74 tirou essa característica singularidade. Ele falou serviço técnico especializado com profissionais de notória especialização. É isso que eu estou explicando para vocês. Então, consultoria jurídica, pergunta do Flávio. Sim, a consultoria em licitação é um exemplo de uma contratação de natureza singular. Assim como a contratação de um instrutor para um curso de capacitação em um órgão público. Inexigibilidade. Se eu contrato uma empresa que vai prestar esse serviço com um profissional de notória especialização, você está fazendo uma contratação de um serviço técnico especializado, que é uma capacitação, com um profissional de notória especialização, e isso enseja inexigibilidade. Isso, pessoal, é o que a gente está conversando aqui. Notória especialização, Sara, é a demonstração de que esse sujeito tem qualidade, que conhece tecnicamente a nova lei de licitação, por exemplo, que é alguém que é graduado, é alguém que tem um curso de especialização nisso, um curso que qualifica ele para essa atividade, né? Uma pessoa que tem um artigo escrito, uma pessoa que está na mídia, enfim, isso vai ser mostrado caso a caso. Mas normalmente isso é demonstrado mesmo pela qualidade técnica das atividades, né? Um contrato ali, uma atuação aqui, né? Vem aparecendo para tratar de licitação, e é isso que eu quero ajudar vocês a fazer, né? Eu quero tornar vocês especialistas reconhecidos. A gente está montando a segunda turma desse curso, que é uma turma super completa, 12 meses, com toda a parte teórica e prática, para que você saia desse curso um especialista reconhecido, tá? Antes e depois, Murilo,
O antes e o depois mudou uma única coisa, eles tiraram a exigência da singularidade da atividade para inexigibilidade. O 25, inciso 2 da 8666 e o artigo 74 da Lei 14.133 teve essa titularidade, essa singularidade suprimida. Tem que ser um serviço técnico especializado, nos termos da lei, né, porque a lei define quais são, e tem que ser um profissional de notória especialização. Com esse artigo, as oportunidades, Wesley, crescem muito, tá? Mas muito mesmo. Porque você consegue, nesse caso, ser contratado por esses órgãos aí como especialistas reconhecidos. Vocês terão essa notória especialização. E isso abre um mercado de trabalho e uma oportunidade nunca vista antes, tá? Então isso já acontecia, mas era um tema controverso. Então a gente já tinha muitos escritórios sendo contratados pelos municípios para consultoria jurídica. Quem atua com isso já está acostumado. Agora, essa chancela da nova lei vai gerando essa credibilidade maior dessa atividade e essa atuação. E além disso, os gestores públicos começam a sentir a necessidade de uma boa consultoria, porque nasce uma nova lei que eles não conhecem nada, né? Gostaria que o senhor sempre apontasse o dispositivo para que acompanhasse muito tempo integral. É isso, é o 74, e eu estou combinando ele com o artigo 25 da 8666, para a gente conseguir combinar aqui os dois artigos, né? As autarquias já podem usar a nova lei de licitação, sim, Edgar, esse é o entendimento majoritário. Tranquilo? Valeu, pessoal. Eu tenho live a semana toda, tá? Meio-dia e 18 horas. Meio-dia e 18 horas. Valeu, galera. Beijo pra todos. E aí, galera? Vamos de novo? Continuar aqui nossas lives. E hoje a gente vai falar de dispensa de licitação. Dispensa, a gente tem bastante coisa para conversar, né? Vou, obviamente, trabalhar alguns pontos importantes do tema para a gente continuar aqui no nosso esquenta para esse lançamento da segunda turma do especialista reconhecido. O momento mesmo que vocês sabem que a gente está aqui aproveitando a oportunidade que é o surgimento da Lei 14.133. Então, com o nascimento dessa lei, nasce uma grande oportunidade para você, bacharel, advogado, advogada, procurador, procuradora, que quer se tornar referência, né, que quer se tornar um especialista reconhecido, se tornar referência na área, assumir um papel de destaque, né, se posicionar num papel de destaque dentro da estrutura do direito. E a nova lei de licitação cria essa grande oportunidade para você. Nós vamos aproveitar agora, né, essa nova lei de licitação para posicionar você no mercado lá em cima. Confie em mim que esse é o momento de se tornar um especialista reconhecido. E isso acontece todas as vezes que a gente tem uma grande novidade legislativa, né? Então isso aconteceu em processo civil, isso aconteceu no âmbito do direito previdenciário. Alguns especialistas nasceram com o surgimento da nova lei. E aí a gente vai ter agora uma amplitude muito maior, né? Todos os municípios precisarão de especialistas para emitir opiniões e prestar consultoria, as grandes empresas, ou seja, se cria um panorama com muitas novidades e quem souber as novidades, quem dominar o conteúdo dessas novidades vai se posicionar muito bem no mercado. Hoje a gente vai aqui na live falar um pouquinho sobre dispensa de licitação. E a dispensa, junto com a inexigibilidade, são os pontos que vocês devem tomar mais cuidado. A dispensa, assim como a inexigibilidade, são as hipóteses de contratação direta da administração pública. Desde a legislação anterior, né, a 8666, e agora na Lei 14.133, na nova lei, a contratação direta é sempre um ponto de muito desafio para especialistas reconhecidos. Por quê? Porque contratações diretas, elas são sempre muito, como é que eu posso dizer, muito avaliadas pelos órgãos de controle, seja o controle interno, seja o controle externo. Então, os gestores públicos sempre precisam de opiniões de especialistas quando a gente trata da contratação direta. É onde a opinião de um especialista reconhecido conta mais, né? Conta mais para gerar esse cuidado em relação ao gestor, a responsabilização
desse gestor. Quando a gente trata dessa ideia da dispensa e da inexigibilidade, essa contratação direta, ela foi dividida em duas lives. Eu falei da inexigibilidade há algumas lives atrás, acho que foi no domingo, a live de anteontem. Inclusive falamos da inexigibilidade para cursos de capacitação, prestação de serviços advocatícios, né? À luz do artigo 74 da Lei 14.133. A dispensa, ela segue uma regra um pouquinho diferente. Porque enquanto a inexigibilidade se apresenta naquelas situações em que há inviabilidade de competição, a dispensa, ela ocorre nas hipóteses em que a competição é viável. Então, não há inviabilidade. Seria plenamente viável competir, mas a lei dispensa. Então, a ideia é de que se trata de situações em que é plenamente viável se fazer competição, mas a lei dispensa essa competição. A dispensa de licitação, ela se baseia em situações taxativamente definidas na lei. Os artigos 75 e 76 da Lei 14.133 tratam das hipóteses de licitação dispensável e dispensada. Eu lembro de antemão que em todos os casos, essa contratação, ela, mesmo sendo direta, né, entre aspas, ela depende de um processo administrativo. É um processo de dispensa ou um processo de inexigibilidade, no qual a administração pública vai explicar, né, justificar a contratação direta, justificar o preço contratado, dizendo que está no preço de mercado, justificar a escolha daquele contratado, né, normalmente por meio de uma pesquisa. Enfim, a ideia é de que mesmo nas situações de dispensa e inexigibilidade, deve haver a instrução de um processo administrativo que vai justificar essa contratação direta. Inclusive, o pessoal da primeira turma do especialista reconhecido recebeu aí um modelo do edital de dispensa, que a gente divulga o edital de dispensa e coloca ali os documentos que vão ser necessários, né? Eu coloquei esse modelo lá na comunidade da gente aí, para o pessoal da primeira turma do especialista reconhecido. E, obviamente, vamos fazer a mesma coisa aqui para o pessoal da segunda turma. A lei traz várias hipóteses de dispensa, por óbvio, como a lei anterior trazia, mas eu queria fazer o destaque em algumas alterações de hipóteses de dispensa que eram muito famosas na 8666 e que sofreram algumas alterações. A primeira hipótese de dispensa, que era muito usada no âmbito da 8666 e que não é mais dispensa e inexigibilidade, é aquela situação de locação de bens imóveis, quando a localização e a estrutura do bem gera a necessidade de escolha daquele. Então, as instalações do imóvel e a localização do imóvel fazem com que você precise escolher aquele bem. Isso é uma inexigibilidade. Sempre foi, né? Era tratado como dispensa, a doutrina criticava, e hoje foi jogado para o artigo 74. Porque se eu não tenho como competir, porque aquele é o único bem que me atende, se você analisar instalações e localização, trata-se de uma hipótese de inexigibilidade. Então, essa dispensa de locação de imóveis baseada em localização e instalações do imóvel deixou de ser dispensa e passou a ser inexigibilidade. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Já imaginou? Você, especialista reconhecido, à luz da nova lei, fazendo uma dispensa de licitação para isso? Não é um especialista reconhecido, né? O gestor já vai dizer, olha, estou precisando contratar um advogado para me assessorar que esteja mais atualizado. Ou então, estou precisando buscar alguém no mercado que consiga entender a nova lei, até para fazer um curso de capacitação para os meus assessores. Então, essa é a oportunidade que eu vislumbro para todos vocês, né? Então, a gente vai montar essa nova lei. A nova lei pode ser aplicada, a meu ver, mesmo antes da publicação do Portal Nacional. Esse é um tema ainda discutível, mas regulamentação não precisa. Vamos lá, mas o que eu ia dizendo, essa é uma hipótese de dispensa que deixou de ser dispensa, tá? Então cuidado, porque essa é muito utilizada pelos gestores públicos. Então, eu preciso que o prédio esteja em tal localização, eu justifico inexigibilidade. Cuidado para você, especialista reconhecido, não dar uma pedrada dessa, porque a sua carreira vai por água abaixo, né? Então, é isso que você precisa. Ou você vai conduzir a mudança, ou você vai ser conduzido por ela. Tem uma segunda hipótese de dispensa, que é a dispensa em razão do valor, que é a mais utilizada pelos gestores públicos, né? Na 8666,
Essa dispensa em razão do valor, ela se baseia no limite do convite. Então, 10% do convite. Não existe mais convite como modalidade licitatória na nova lei. Então, agora, a dispensa em razão do valor é para obras até R$100 mil e para aquisição de bens e serviços até R$50 mil. Então, no caso de obras até 100 mil, bens e serviços até R$50 mil, é dispensável a licitação. Embora seja possível competir, é dispensável a licitação. Os consórcios públicos e as agências executivas têm dispensa em dobro. Então, até 200 mil para obra, até 100 mil para bens. Como eu ia dizendo, a gente tem um outro ponto de dispensa que é muito comum de ser utilizado, que eu quero que vocês tomem cuidado, que é a dispensa nos casos de urgência. Essa também é uma dispensa comum, e cada vez mais comum, no âmbito da administração pública. Na 8666 é possível a contratação direta, por licitação dispensável, em situações de urgência, para aqueles contratos diretamente vinculados a resolver a situação de urgência, desde que essa contratação não ultrapasse 180 dias. A nova lei ampliou esse prazo e disse que essa contratação emergencial decorrente da dispensa, ela pode durar até 1 ano, tá? Então, até 1 ano é possível você cobrar a nova lei. Então, a ideia é de que até 1 ano você pode utilizar esse contrato. Então, a ideia é de que nesses casos de contratos em situações de urgência, esse contrato não pode ser prorrogado, mas ele terá prazo máximo de 1 ano e não de 180 dias, né? É uma outra alteração da lei no que tange às dispensas. Além da dispensa emergencial, além da dispensa que era dispensa agora em inexigibilidade, no caso de locação de imóveis, além da dispensa em razão do valor, também a dispensa da licitação deserta. Essa foi repetida na lei, no artigo 74, não exigindo tanto quanto a 8666 exigia. Então, ela diz que se não aparece ninguém para licitar, licitação deserta, a administração pode justificar e contratar diretamente. Nós já tínhamos essa regra na nova lei e ela foi replicada aqui. A licitação fracassada, porque as propostas estão muito acima do preço de mercado, também foi replicada no artigo 75 da nova lei. Profissão da publicação do extrato de contrato deve obrigatoriamente ser publicada a dotação orçamentária? Não, a dotação não. Você precisa divulgar. Sim, no momento que você vai fazer o extrato de contrato, você disponibiliza a dotação, né? O orçamentário depois vira financeiro, né? Na prática a gente sabe que primeiro é o orçamentário, depois vira financeiro. No contrato você já tem que vincular a dotação orçamentária. Sim. As dispensas necessitam de 3 propostas? Precisa fazer uma justificativa do preço. Então, sim, vai precisar sim. Nesse caso, segue o valor limite. Sim, segue o valor limite, vai ter que respeitar o limite lá. Cabe registro de preço em dispensa e inexigibilidade? Pode fazer dispensa para registro, mas olha o valor, tá? Presta atenção que durante toda a ata você não vai poder ultrapassar esse valor. Uma licitação fracassada e outra deserta após, caberá dispensa? Na licitação deserta cabe dispensa já automaticamente. A fracassada, só se ela for fracassada por valores muito altos, tá? Para a dispensa de licitação deve-se analisar o valor limite. Isso. Não, no caso de licitação deserta não precisa respeitar o limite não, Muniz. Tá? Quando é deserta não é contratação de dispensa de valor. São 2 dispensas diferentes. Se eu tenho um contrato derivado do valor máximo permitido, é possível aditivo de 25%? Os aditivos podem ser, tá? Porque aí não tem a ver mais com o valor da dispensa, é a contratação posterior. Os aditivos em contratos que foram formalizados pela lei antiga segue a lei antiga ou a nova? A antiga, se o contrato foi formalizado pela lei antiga, ele continua pela lei antiga. Vamos juntos, até a próxima. Vamos lá. E aí, galera, tudo certinho? E hoje um tema super interessante que é o procedimento de manifestação de interesse. Ele é uma novidade na lei de licitação, embora já existisse em outros diplomas legais, assim, né? Na 13.019, que trata das organizações da sociedade civil, enfim, é uma novidade para a lei de licitações e contratos,
e eu quero falar um pouquinho sobre ele. Nosso tema de hoje é uma oportunidade. Então, quem quer ser especialista reconhecido tem que saber o que é um procedimento de manifestação de interesse. Você precisa conseguir orientar o gestor público que precisa da sua consultoria, orientar a empresa que precisa da sua consultoria porque ela pretende participar de um procedimento desse. Até mesmo a gente vai ver que é possível que esses procedimentos sejam limitados a startups. Então, até para auxiliar pequenas empresas, existe vários momentos aí de utilização desse procedimento. Eu preciso falar sobre o procedimento de manifestação de interesse. Seguinte, a administração pública vai solicitar à iniciativa privada soluções. O artigo 81 diz o seguinte: em algumas situações, a administração pública pode ter um problema e buscar soluções na iniciativa privada. Existe a possibilidade de se fazer um diálogo competitivo, a gente já falou sobre isso. Ela tem o orçamento já para resolver o problema dela, então ela faz uma única licitação, na qual ela primeiro abre espaço para o diálogo, os particulares trazem as soluções, e depois ela vai então para a fase de competição. O procedimento de manifestação de interesse é diferente. A administração pública ainda não sabe se terá orçamento para solucionar o problema dela, mas ela gostaria de já ter a solução estruturada para uma eventual necessidade de contratação posterior. Ou, na verdade, necessidade ele tem, mas uma eventual possibilidade, condições de realização de uma licitação posterior. Então ela tem um problema e ela vai solicitar a iniciativa privada por meio desse procedimento aberto de manifestação de interesse, né? Ela faz um chamamento público, não é uma licitação, e diz assim: olha, me traga um projeto de soluções. Então, já que ela tem um problema, ela solicita a iniciativa privada que traga estudo, investigação, projeto de solução inovadora para contribuir com questões de relevância pública. Então, o procedimento de manifestação de interesse somente poderá ser feito pelos entes federativos após a edição de regulamentos. Então você, especialista reconhecido, já vai buscar o seu gestor e vai dizer: olha, a gente vai ter que editar alguns regulamentos sobre a nova lei. Um deles é o regulamento que vai tratar do procedimento de manifestação de interesse, porque é um procedimento muito importante. É importante que o município possa fazer esse procedimento. Então, vamos lá, gestor, preciso que você inclua isso no regulamento, tá? Então, isso é importante. É isso que o gestor espera de um especialista reconhecido. Alguém que vai trazer para ele o caminho das pedras. Ele não conhece a nova lei, ele não entende quais são as novidades e as oportunidades que a nova lei abre. O procedimento de manifestação de interesse é uma oportunidade imensa, porque se abre espaço para os particulares trazerem soluções sem pagar nada por isso. Se abre o chamamento público, esses particulares eles vão trazer estudos, investigações e projetos de soluções para o que ele precisa. Então, o município diz: olha, eu estou com problemas imensos de mobilidade urbana e preciso que me tragam projetos de soluções para resolver. Então, as empresas vão trazendo projetos. Olha, você pode fazer isso aqui, VLT, você pode fazer esse metrô conjugado com BRT, enfim, vai trazer projetos de solução. A administração vai pegar esses estudos, essas investigações, esses levantamentos, tudo isso, e vai guardar. Vai dizer: olha que bacana, isso aqui é importantíssimo. Está aberto para todo mundo que queira ver, tá? Os interessados todos estão abertos. E eu acho que vou licitar para executar essa atividade que está nesse projeto de solução. Então, a administração não é obrigada a licitar. Caso ela licite, então, é muito importante que o parágrafo 2º do artigo 81 fala que a realização de um procedimento de manifestação de interesse não obriga o órgão público a fazer licitação depois. Então ele está com um problema de mobilidade urbana, ele abre o procedimento, ele tem uma solução ali apresentada, ele gostou, ele diz: olha, a solução é essa, já disse para todo mundo. Mas eu não tenho dinheiro nenhum agora. Eu não vou começar, não. Não obriga ele. E depois que ele abrir a licitação para contratar aquele objeto, ele pode participar. O sujeito que trouxe a proposta, né, o projeto de solução, ele pode participar da licitação, mas ele não vai ter nenhuma preferência porque ele fez a proposta, tá? Então, o fato dele ter trazido o projeto de solução não dá a ele nenhuma preferência quando ele quiser
depois participar da licitação para contratar aquele objeto, tá? Então o projeto de solução é apresentado para ele e quando o administrador público for licitar, caso ele queira, porque ele não é obrigado a licitar, ele não dará nenhuma preferência. Agora, e como ele não dá nenhuma preferência, se por acaso a administração pública optar por não licitar esse contrato, porque não teve dinheiro, esse sujeito vai ter entregue um projeto de solução para a administração de graça. Ele não vai ganhar nada por isso. Por quê? A administração pública não pode pagar pelo projeto de solução que foi trazido pela empresa no procedimento de manifestação de interesse. Ela não pode pagar. Na verdade, o que acontece é o seguinte: se ela fizer a licitação para contratar o objeto, aí o vencedor da licitação que vai utilizar desse projeto vai pagar o projetista. Então, a ideia é o seguinte: eu faço o procedimento de manifestação de interesse, as empresas privadas vêm me trazer as soluções. Não tem chance de não ganharem nada por isso. Daí, a administração gostou da solução, decidiu licitar. Ela licita e contrata uma empresa, a empresa X. A empresa X, que ganhar a licitação, vai utilizar o projeto, né, que foi apresentado lá no procedimento de manifestação de interesse. Em razão disso, essa empresa X que ganhou a licitação vai pagar a empresa que fez o projeto. Então a administração não paga pelo projeto apresentado no procedimento de manifestação de interesse. Quem vai pagar é a empresa que for contratada para executar aquele projeto de solução. Olha que bacana. Então, se por acaso a administração não licitar e não contratar, o projeto de solução vai ter sido dado à administração pública de graça. Ele não vai ser remunerado. A ideia é de que ela vai, obviamente, para ela fazer a licitação, ela vai elaborar um parecer, mostrando por que ela optou por aquele processo, né, por aquele projeto de solução e por que ela vai contratar esse projeto de solução, tá? Então, essa é a ideia. A lei ainda diz que ele pode ficar restrito a startups. Então, pode-se abrir um procedimento de manifestação de interesse limitado para a participação de startups. É a busca pelo desenvolvimento nacional sustentável, né? Então, quando a administração pública vai realizar um procedimento licitatório, essa busca pelo desenvolvimento nacional sustentável faz com que seja possível que esse procedimento seja feito somente para a participação de startups. Então, é possível que somente startups participem desse processo de manifestação de interesse, ok? Caso o edital de chamamento público limite a participação de startups, tá? Não, a manifestação de interesse não tem a ver com valor. Ele vai escolher o projeto com base naquele entendimento dele de que é o projeto que atende melhor, maior economicidade. Depois ele vai licitar, e aí quando ele for licitar, ele pode licitar com base no maior valor. Vamos lá. A empresa que, primeiro nas dúvidas, tem relação ao que terá que ter regulamentado no âmbito municipal referente à nova lei de licitação. Você vai ter que dar uma lida na lei, Silmara, e a gente vai fazer isso ao longo das aulas todas do curso completo, tá? E você vai ver que ele diz assim, por meio de decreto, por meio de regulamento. Então, por exemplo, o município, você vai optar se você vai no regulamento permitir que o edital exija que a empresa tenha um percentual mínimo de empregadas que tenham sido vítima de violência doméstica. Então, existem alguns pontos em que a lei remete ao regulamento a possibilidade de estabelecer restrições. A empresa que faz o projeto é que estipula o valor que será pago lá na frente, caso haja licitação. Se ela ganhar, compensa o valor, ela não vai definir o valor, tá? Ela vai apresentar o projeto. Sim, o valor do projeto dela, sim, ela vai definir qual é o valor do projeto dela, mas pode ser que ela não seja paga, né? Se a administração licitar, o vencedor vai pagar. A prorrogação de um contrato hoje pode ser utilizada a nova lei? Não. Mas não pode utilizar a nova lei se o contrato foi celebrado à luz da lei anterior. Então, o contrato que foi celebrado à luz da lei anterior precisa continuar vigorando à luz da lei anterior. De contrato de concessão que possui longa duração, quando houver a prorrogação, será aplicada a 8666? Não, não pode, tá? Se o contrato foi celebrado à luz, isso pode, deve, agora sim, desculpa, Bru. O contrato firmado sob a lei anterior será prorrogado nos moldes da lei anterior. Obrigado a todos,
Beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho.